Olá, meus queridos, é um prazer estar novamente com você, com o programa Homem de Verdade. Aqui nós tratamos de assuntos concernentes à nossa vida, o nosso dia a dia, a sua vida. Como está sendo relacionada, como você está administrando a vida, você como ser humano, você como um profissional de trabalho, você como sua família, você como um homem de Deus. Tudo isso está sendo aqui discutido, com o objetivo de levar até você conhecimentos, práticas, mudança de atitude que pode ajudar você a melhorar a sua vida. Hoje, o nosso assunto é minhas atitudes como cristão estão construindo ou destruindo relacionamentos. Como que você tem administrado a sua vida com Deus? Uma vida no altar ou uma vida mais ou menos? É sobre esse assunto que nós vamos falar. E para tratar desse assunto, ao meu lado está aqui o pastor Wesley. Ele está aqui para nos ajudar nesse trabalho. Ele é um dos líderes do Ministério de Adolescentes da igreja. Está aqui também o Dr. Marcos Vargas. Ele é um dos pastores aqui da nossa igreja e líder de ministério. E também o nosso querido pastor Rui Diogo, um dos pastores fundadores da nossa igreja aqui e o tesoureiro desse trabalho. Como vocês têm visto a vida do cristão? Realmente, as suas atitudes contribuem ou destrói o seu relacionamento com Deus? Nas suas atitudes, no seu comportamento, no seu dia a dia, o que ele faz, o que ele fala, o seu andar, o seu caminhar, tudo está contribuindo, está denegrindo, está afastando ele de Deus. A palavra de Deus diz que nós temos o livre-arbítrio. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 30, Deus nos dá a chance de escolhermos o caminho do bem e o caminho do mal, o caminho da verdade e o caminho da mentira. E os nossos relacionamentos seguem este mesmo princípio. Cada um de nós temos a chance de dizer se o relacionamento que nós temos ele vai ser construtivo ou destrutivo. Eu vejo, meus irmãos, que nós temos dois tipos de relacionamentos que nós precisamos cuidar. O primeiro, o relacionamento do homem com Deus. Porque se nós não cuidarmos do nosso relacionamento com Deus, algo de ruim vai acontecer. E o relacionamento do homem com o homem, que também pode ser construtivo ou destrutivo. A igreja precisa se preocupar com esses dois tipos de relacionamentos. O relacionamento com Deus e o relacionamento entre a sociedade e entre o próximo aqui. Então a primeira coisa que eu coloco aqui para nós debatermos, para nós discutirmos é isto. Como que nós estamos vendo o nosso relacionamento com Deus, como que nós estamos tratando o nosso relacionamento pessoal com Deus e o nosso relacionamento com o próximo. Eu vejo, você ponderou aí sobre o nosso relacionamento com Deus. Quando nós nos relacionamos com Deus, ele fala conosco das atitudes que nós estamos tomando contra o nosso par. E muitas das vezes, Deus nos fala para ter uma certa atitude e nós não temos esse comportamento com o nosso par. Por quê? Com medo de estar falando algo demais, de como se faz, destruir. Porque muitas vezes a gente tendo uma atitude certa, nós vamos estar, talvez a pessoa que nós estamos falando está achando que nós estamos querendo destruí-lo. Interpreta diferente. Então essa habilidade e essa verdade que nós temos que seguir, que é esse relacionamento e essa certeza, que se nós estivermos fazendo algo que Deus está determinando, que Deus está nos incomodando de tomar atitude, nós temos que começar a fazer isso. Porque senão nós vamos estar levando a pessoa, talvez, não vou falar nada para o pastor Salmo, não, porque vai ser melindroso, eu vou criar algum atrito, vou destruir alguma coisa, né? Mas talvez ele está indo para uma destruição. Se eu não tomar uma atitude, vou levar ele a isso. É muito... Quando eu vejo falar sobre a intimidade com Deus, nosso relacionamento, lá em Malaquias 3:6, fala uma coisa muito interessante e muito profunda para nós. Lá diz assim: porque eu, o Senhor, eu não mudo. A palavra de Deus não vai mudar. Quem tem que mudar somos nós. E muitas pessoas que estão relacionando dentro da igreja, elas não querem mudança. Algumas coisas da Bíblia não quer obedecer. E aí, isso começa a afetar as outras pessoas. O nosso relacionamento com Deus,
ele começa na leitura da palavra, em oração, buscando a presença do Espírito Santo, buscando direção do Espírito, buscando de manhã orientações na palavra. E muitos não querem fazer isso. E aí, acha que Deus é obrigado a fazer aquilo que ele necessita e que ele precisa, que eu não preciso buscar a Deus, eu não preciso orar, eu não preciso meditar na palavra. E isso tem estragado a intimidade da pessoa com Deus. Não ter intimidade com Deus, isso nos leva a uma atitude positiva ou uma atitude negativa. Está construindo ou destruindo o nosso relacionamento com Deus? Destruindo. Não ter intimidade com Deus. Está destruindo totalmente. Você tá fazendo a sua verdade. Se você não tem uma pessoa que possa se orientar, se você não crê, se você não busca em Deus uma orientação para estar essa intimidade, não adianta nada você ir a uma igreja, ouvir um sermão e não ter aquela intimidade para saber que se aquilo que está acontecendo ali realmente é a palavra de Deus. Muitas vezes um pastor fala num sermão, dá um sermão, mas a pessoa acha que está falando diretamente com ele e sai dali vazio. Por quê? Ele não tem aquela intimidade de saber que Deus está fazendo aquilo dali, está renovando, está fazendo algo para ele de não conflito, vamos falar assim, não é um conflito, é mostrando para ele que ele tem que tomar uma atitude de mudança. E muitas vezes nós não aceitamos isso. Por exemplo, essa forma da pessoa ser o seguinte, essa atitude que ela tem de servir a Deus quando tiver tempo. Por exemplo, hoje tem um jogo muito bom na televisão, vou na igreja. Tem outra coisa melhor. Não, hoje eu tenho uma festa para mim, eu não vou à igreja. O que vocês acham disso? É deixar a intimidade, o relacionamento com Deus, isso realmente. E qual é o reflexo que pode trazer para a vida do cristão? Preciso reportar aqui um esboço, um comentário que o senhor, na qualidade de nosso pastor, sempre traz aqui para nós que somos suas ovelhas. O senhor tem um ditado, eu quero registrar aqui, peço licença ao senhor. O pastor Salmo sempre nos diz que Deus tem um compromisso com quem tem compromisso com ele. Então, é uma questão de escolha, é uma questão de prioridade. Aquele que prioriza as coisas de Deus vai receber uma promessa e um mandamento de Deus. Primeiro, nas nossas atitudes, é igual o Tiago falou. Em vez de falar, amanhã nós vamos fazer isso ou aquilo, nós temos que usar, se Deus quiser, nós vamos fazer isto ou aquilo amanhã, se Ele quiser. E muitas pessoas têm colocado o eu dele na frente e largando Deus para trás. Isso tem destruído o relacionamento das pessoas com Deus. E você que pratica isso, você está fora da palavra de Deus. A pessoa que conhece a palavra de Deus, que usa o eu dele, não é que o Espírito Santo de Deus afasta dele. Cruza os braços e diz, vai na sua força. É onde as pessoas têm dado com os burros na água e falam, eu não recebo bênção. Deus esqueceu de mim. Mas vai ver a prioridade que ele dá para as coisas de Deus. Nos cultos, onde ele tinha que estar, não para estar ajudando o pastor, mas para adorar a Deus e ajudar outras pessoas, que simplesmente um abraço, uma palavra de uma pessoa muda, transforma toda a situação da pessoa. Pastor Wesley, o que você vê para uma pessoa que não tem a praticidade de ter a leitura bíblica diariamente, para o seu enlevo espiritual, para o seu conhecimento? Está construindo ou está levando uma vida de morbidão, uma vida qualquer diante de Deus? Está vivendo uma vida qualquer diante de Deus. Porque como você vai ter um relacionamento, uma intimidade com a pessoa, se você não conhece a pessoa? Não tem como. Né? Isso reflete o nosso relacionamento. Como você vai ter um relacionamento com a sua esposa, na sua família, se você não tem intimidade, não conversa, não fala, né? Tem um diálogo bem bacana com ele? Não existe isso. Então você tem que ter uma leitura, igual o pastor Marcos falou, nós temos duas vertentes. Ou segue ela ou vamos pela uma mentira, não é isso? Tá. Mas muitas das vezes nós fazemos aquela verdade, aquela palavra ser uma mentira para ser a nossa verdade, porque nós não temos conhecimento da leitura.
O senhor está me entendendo? Então, muitas vezes nós vamos lá e ouve, mas pregamos, o pregador fala e não, aquilo é verdade. Mas ele não tem um conhecimento da palavra, começa a ter atitudes A que Bíblia nos ensina a contextualizar aquilo que nós lemos. Ver lá o que está explicando, porque talvez você lê um versículo só e já quer ter um direcionamento daquilo, mas talvez ele precisa ver o anterior e o posterior. Isso, e ele não tendo conhecimento, não tendo a praticidade de ler a palavra de Deus, ele vai fazer, vai pegar aquela verdade, aquela mentira ou aquela distorção como uma verdade para ele, que não é a realidade. Por quê? Porque ele não tem conhecimento, ele não tem a prática da leitura da palavra de Deus. Bom, o assunto aqui é muito importante, porque ele está falando de situações que nós vivemos no nosso cotidiano cristão. Será que nós, com as nossas atitudes, estamos servindo a Deus de uma forma correta? Será que as nossas atitudes estão nos credenciando hoje a receber as bênçãos e as promessas e os milagres de Deus em nossas vidas? Querido, é sobre isso que nós estamos falando. É sobre o seu comportamento. E nós vamos para um breve intervalo comercial. Vamos continuar aqui com algumas perguntas para os nossos pares aqui na mesa sobre realmente a forma que nós estamos levando essa vida com Deus, se está devidamente correta. E talvez vai chegar a uma forma de vida que você está levando. Aguarde aí um instante só que você vai ver uma vinheta de uma igreja comprometida a te ajudar em um relacionamento íntimo com Deus, para receber o melhor de Deus. Venha participar da Igreja Catedral da Família. Ei você, meu irmão e minha irmã, venha para a oração de Davi. Todos os dias, de segunda a sexta, das 6h30 às 7h45. Venha louvar ao Senhor todas as manhãs. Segunda-feira, às 14h30, as mulheres têm um encontro marcado com o Manancial Feminino. Mulheres, estamos esperando você. Com certeza, muitas bênçãos para você. Às 19h30, Faculdade da Família. Vem estudar conosco toda segunda-feira a Palavra de Deus. Quarta-feira, o Culto da Família. E no mesmo horário, suas crianças, pré-adolescentes e adolescentes estarão aprendendo a Palavra de Deus em salas exclusivas. Essa igreja é uma igreja que preocupa com a nossa família, que cuida, realmente. Quinta-feira, 19h30, grupos familiares se reúnem nos lares promovendo a união. E eu tenho certeza que temos perto de você, perto da tua casa, um grupo familiar para te abençoar. E ainda na quinta-feira, às 20 horas, você que é jovem e casado, participe do Ministério Jovens Casais. Nós temos uma reunião alegre, divertida, onde você vai aprender muito acerca do início do casamento. Sábado, às 20 horas, algo novo de Deus está esperando por vocês aqui, todo sábado, na Catedral. Catedral Jovem é o seu lugar. Vai ser incrível ter vocês aqui com a gente. Gostaria de convidar você a participar todo domingo de um maravilhoso café da manhã e logo em seguida a nossa escola bíblica que traz ensinamentos tremendos e poderosos para a nossa alma. O Goianão é a festa do futebol. É paz, é alegria, é gol, é gol. É festa na arquibancada e no coração. Goianão 2019. Campeonato Goiano de Futebol. Arroz e Feijão Cristal, patrocinadores oficiais do Goianão 2019. Muito bem, estamos voltando com o programa Homem de Verdade. E estamos falando hoje com você, cristão, com você, servo de Deus. Como estão as suas atitudes? Se estão construindo ou destruindo? A forma de você se relacionar com Deus, como está? Nós estamos trocando algumas perguntas aqui, estamos tendo resposta dos nossos pares aqui. Eu queria que você, talvez, se adequasse a alguma pergunta como esta, veja qual é a resposta para que possa servir de edificação, ajuda para a tua vida. Porque esse é o nosso objetivo aqui. Não é para criticar, mas para que seja uma atitude de conserto, de conciliação e de você buscar o melhor caminho para a sua vida como servo de Deus. Porque você, como servo de Deus,
você ter um relacionamento perfeito com Deus, só tem um objetivo: receber o melhor de Deus em vida e depois pós-vida. Então escolha a melhor parte. Quero perguntar para o pastor Marcos Dutra: negligenciar as práticas espirituais contribui ou prejudica ao cristão? Eu não tenho dúvidas em responder que prejudica o cristão. Quando nós negligenciamos aquilo que Deus espera de nós, nós estamos, em primeiro lugar, perdendo a oportunidade de nos tornarmos pessoas melhores. Quando nós falamos em práticas espirituais, como o senhor está perguntando aí, eu queria deixar bem diferente da questão da religiosidade, porque muitas pessoas procuram praticar atos religiosos, achando que com isso estão atraindo a atenção de Deus. E a palavra de Deus diz que o nosso Pai, Deus, ele abomina a religiosidade. Mas Deus também, a palavra de Deus diz que buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o coração. E de que forma que nós buscamos a Deus e Ele ouve a nossa busca, Ele ouve o nosso clamor? É praticando práticas, ficou até repetitivo, praticando atos espirituais corretos, como leitura da palavra de Deus, como o pastor Rui disse, orando, tendo tempo de qualidade com Deus, jejum, oração, procurando ser verdadeiros adoradores, buscando adorar a Deus por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele pode nos dar ou nos proporcionar. Amém. Pastor Rui, o cristão, por ser cristão, ele não pode aceitar que a vida cristã tem dificuldades? Engano dele. Tem que aceitar, sim. Temos dificuldades, temos perseguições. A palavra de Deus, em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 12, diz assim: e também todos, todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Um dia eu falei na minha vida profissional, quando ia dando 4, 5 horas da tarde, que não tinha acontecido nada dentro da automecânica, que estava tudo certinho, eu orava a Deus, falei: Deus, o Senhor não esqueceu de mim não, né? Porque até agora está tudo às maravilhas. Ninguém me ofendeu, não falou uma palavra para me contrariar, não me injuriou, não me criticou. O Senhor não esqueceu de mim não, né? Porque a tua palavra diz que todos os dias eu vou ser perseguido. Sabe por quê, meus irmãos? Somos perseguidos porque o inimigo sabe disso. E os nossos amigos sabem que a nossa prática, na presença de Deus, na palavra de Deus, como servo de Deus, a vitória é certa. Nesse mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Isto, resposta. Todos nós temos lutas, temos dificuldades. As pessoas que estão ao seu redor vê o seu êxito e fala: mas como é que está acontecendo? Como diz assim, virou crente, agora não tem problema. Tem sim, mas só que nós sabemos que aonde buscar a fonte para nós livrarmos daquele problema. Essas pessoas que você diz para elas, vão desistir? Salmo 40, esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Na sua angústia, na sua necessidade, clama a Ele e espera que Ele vai te responder. Que bom. Que Ele é o Deus da bênção. Ele sabe as necessidades nossas. Temos resposta, você vai vendo aí. Talvez você encaixa numa situação dessa aí. Porque a gente hoje tem essa mania. Não, vou desistir, vou largar. Aí, porque Deus é onisciente, onipresente. Ele conhece o seu futuro. Ele conhece você lá na maioridade. Não é só hoje, não. Talvez você está fazendo negócio com Deus hoje. Deus não é Deus de negócio, é Deus de fé, de esperança e confiança. Saiba disso. Pastor Wesley, zombar de Deus, é claro que a maioria das pessoas não forma, mas realmente, isto está certo ou errado? De um cristão. Um cristão. Errado. Vou pegar a deixa do pastor Rui. Tá na bonança, todo mundo fala assim, que lá tá crente, tá beleza, não tem problema nenhum. Aí tem uns que falam assim: nossa, que lá é crente, tá numa dificuldade, tá num negócio, tá zombando de quem? Não serve de Deus. E para nós mesmos, crente, fala: nossa, que lá tá em pecado. Se tá na bênção, tá falando. Se tá passando por um vale, tá falando. Aquilo lá tá acusando, tá fazendo a justiça. Então, assim, as coisas, compromissos que nós fazemos com Deus,
naquela euforia, naquele momento que ali, a gente nem sabe o compromisso que nós estamos falando. Nem percebeu aquela seriedade daquele momento. Nós estamos assim, não, Senhor, eu vou fazer, vou participar pela minha família, para fazer algo melhor. Virou as costas e esqueceu. Isso é a mesma coisa, você não está dando crédito para quem? Para Deus, isso é zombar. Tem algo, né, Wesley? Isso eu acho isso muito sério. É o seguinte, a Bíblia diz que todos os pecados são perdoados. Mas tem alguns pecados, blasfêmia, falar mal do Espírito Santo de Deus. Esse é um pecado que não é perdoado. Então nós temos que ter sabedoria. Em muitas situações tem pessoas que agem instintivamente, fala algo da boca para fora. Talvez o coração nem está sentindo, mas ele quer falar porque ele acha que tem que desabafar. É um desabafo cristão. Mas a Bíblia diz que nós temos que vigiar a nossa língua. Vigiar, vigiar, porque se nós não vigiar, nós podemos perder a bênção que está próxima aí para Deus, de Deus para a tua vida. Doutor Marcos, quando nós achamos que as nossas opiniões são as mais importantes, é certo ou errado? Totalmente errado. Hoje, ainda mais nessa era agora da tecnologia, da era da informação instantânea, tem valido muito para a sociedade a sua opinião. Então, por exemplo, hoje você comete um erro em questão de minutos, o mundo inteiro já sabe do seu erro e em questão de instantes você já é julgado. Mas olhando sob o ponto de vista bíblico e sobre o tema que nós estamos abordando aqui neste programa, nós não podemos nos esquecer que Deus é quem traz a última palavra. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela é infalível. E aquilo que está escrito na palavra de Deus não muda na vida da pessoa que lê, abre o coração e decide receber aquela palavra. Então, se um dia alguém estiver em conflito com o que vão falar ou com a opinião de um ou de outro ser mais importante e ficar na dúvida qual que tem que prevalecer, procure na palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é infalível. Então, quem dá importância àquilo que é falado lá fora e não procura confrontar com o que a palavra de Deus diz, está cometendo um grande equívoco aí e atrapalha no relacionamento. Eu vejo nessa palavra. Sou pastor Marcos, assim que eu tenho conversado muito com as minhas filhas e mostrado para elas sobre a verdade, a verdadeira notícia, o verdadeiro ensinamento, o verdadeiro conhecimento. Tem que ter uma origem. E hoje a propagação disso, a velocidade da informação que está, nós já pegamos aquilo como uma verdade. Nem sabendo do ocorrido, não sabendo dos fatos, nada, já pegamos, nossa, está acontecendo isso, e dali você já começa o quê? Propagar uma coisa que não tem, você nem sabe o que está acontecendo. Não sabe a verdade. Então você tem contextuado isso muito com as minhas filhas, assim, minhas filhas, vamos lá, isso daqui não é, vamos ver de onde é que vem isso daqui? Qual que é o fundamento disso aqui? O que isso daqui fala na palavra de Deus? Como que a palavra de Deus nos ensina sobre isso daqui que está acontecendo? E volta naquilo, né? Que nós temos que conhecer, ler a palavra, ter intimidade com Deus para estar aí. Exatamente. Pastor Rui, a amizade com o mundo contribui ou destrói o relacionamento do cristão com Deus? Destrói. Porque a palavra de Deus diz para nós que a amizade do mundo se torna-se inimizade com Deus. O mundo jaz do maligno. Já nos maligno. João 3,16 diz, Jesus amou o mundo de tal maneira, amou, não ama mais esse mundo, ele amou, ele ama são as vidas que está aqui, porque esse mundo já está perdido. E se nós como servos de Deus não basearmos na palavra de Deus, nos ensinamentos bíblicos, nas orientações dos nossos pastores, dos nossos mestres, dos nossos líderes, nós estamos fadados a entrar num colapso pior ainda, porque Isaías 57, 17, Deus fala, eu crio o fruto dos teus lábios. Então existem pessoas que estão nos nossos meios, que estão falando palavras, dizendo palavras, que ele mesmo está proferindo para destruir ele. Deus não existe, Deus não faz isso, Deus não faz aquilo, não vai fazer mesmo não, você está profetizando. Mas quando nós dissemos, não, eu creio que Deus vai mudar essa situação. Eu creio, nessa esfera eu não vou entrar. Pastor, é tão sério isso. A gente tem que fazer muita diferença nesse mundo hoje. O lugar que a gente andar, por mais dolorido que seja, nós temos que fazer diferença. Nós não podemos dar escândalo em área nenhuma. Porque nós temos que entender que a Bíblia fala que ai daquele por onde vier o escândalo.
E nós, como servos de Deus, nós temos irmãos nossos que estão deixando isso acontecer na vida dele. Está estragando o relacionamento dele com Deus. Muito bem. Olha, o programa aqui hoje, esse tema aqui, ele é muito sugestivo, porque ele é muito amplo. Se nós formos falarmos aqui das intimidades do nosso mundo, do nosso relacionamento, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, se está construindo ou destruindo o nosso relacionamento com Deus. Teríamos aqui a oportunidade de ficar aqui hoje a noite toda, horas e horas de programação. Mas nós encerramos por aqui essas perguntas. Agora é com você. Como está a sua atitude com o seu Criador? Como está a sua intimidade com Deus? Tem lido a Bíblia? Independente de bandeira, de igreja, de religião, isso não resolve nada. A solução está em Cristo Jesus. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Procure conhecer a palavra de Deus. Agora, você precisa obedecer o seu pastor. A igreja que você está sendo alimentado, abençoado. A gente fala assim, a igreja que eu vou, a igreja que eu frequento. Não, é a igreja que te abençoa. Porque tem um pastor que ora por você. Tem um pastor que está abençoando. E quando ele abençoa os seus membros, o seu rebanho. E essa palavra é muito forte diante do reino de Deus. Então, eu queria orientar você, seja fiel ao seu pastor. Se você tem algum problema, alguma dificuldade, converse com ele em amor. Ele vai te responder em amor. Vai ser uma relação mútua, abençoada, construtiva, que vai crescer o seu relacionamento com Deus. Ele é o caminho que vai te ajudar. Ele é o direcionamento que vai te ajudar. Você precisa ver isto. Nós achamos que ir à igreja, que chega lá e dá o dízimo e frequenta, isso é tudo. Não é tudo. Você precisa procurar uma intimidade. E se você não está com as suas atitudes construindo algo, procure o seu pastor. Procure ele, fale com ele. Se você for da nossa igreja, eu estou à disposição para te atender. Mas se você frequenta uma igreja, qualquer denominação, procure o seu pastor. Fale com ele. Olha, ele vai ter uma oportunidade de, através da palavra de Deus, trazer ensinamentos para a sua vida, construtivo, que vai te levar uma identidade cristã, de possuidora de heranças, de bênçãos, de promessas, de milagres de Deus para a tua vida. Depende de você. A escolha é sua. E eu quero, em nome de Jesus, que esta palavra hoje, que este programa possa ser de um programa que possa mudar as atitudes, o seu comportamento como cristão. Mude a visão. Comece a ler a Bíblia, ore, busque a Deus. A igreja nada mais é do que o ônibus que vai te levar a um caminho, a um porto seguro. Você vai entrar nela e ali você vai se assegurar do que você vai chegar a um direcionamento. A igreja é isto, é o veículo que vai te ajudar na caminhada. E eu quero te pedir, em nome de Jesus, mude os comportamentos, mude as atitudes, busque em Deus, ore com fé. Mas se você precisar de ajuda, eu te aconselho, o seu pastor, o seu líder. De repente você tem um líder de um ministério. Se você é jovem, tem líder do seu pastor, líder do Ministério de Jovens, Ministério de Casais, enfim. Você tem a oportunidade de abrir o seu coração e buscar um novo relacionamento com Deus. É isso que nós queremos ensinar a você. É isso que esse programa Homem de Verdade quer levar o teu coração e a tua vida para você se tornar um homem vitorioso. E a propósito, nós temos um lema aqui esse ano. O ano da mudança. Mude suas atitudes, mude seus comportamentos. Tenha uma atitude construtiva e abençoada pelo nosso Deus.